Eu te saúdo com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faço nesse momento das palavras do apóstolo Paulo as minhas palavras, quando ele escreve a carta aos Romanos, quando dizia: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Nessa muito digna oportunidade, eu quero tratar a respeito de um assunto muito importante para a atualidade cristã. O tema é povos não alcançados pelo Evangelho de Cristo. Porventura pode vir à sua mente, quando falam de povos não alcançados pelo Evangelho de Cristo, pode ser que venha à sua mente como países como o Paquistão, Afeganistão, Irã, Coreia do Norte e por aí vai. Certo que estes países são países fechados ao Evangelho de Cristo. Mas quando eu estou falando de povos não alcançados pelo Evangelho de Cristo, eu estou falando de dentro de nosso querido país chamado Brasil. Sabemos que dentro do Brasil existem pessoas que nunca ouviram falar de Jesus Cristo de Nazaré. Então, assista esse vídeo e saiba sobre eles. Os reformadores, por sua vez, como por exemplo Martim Lutero, Zwinglio, Martim Búzaro, eles defendiam uma ideia que o ID de Jesus Cristo era apenas para os discípulos e cristãos que estavam escutando Jesus naquela época. Portanto, contrapondo a estes reformadores, veio o reformador Adriano Saraiva, que por sua vez ele defendia a ideia que o ID de Jesus Cristo é para todos os cristãos da atualidade, que somos nós. Segundo o pastor e escritor Pedro Lindoso, missão vem da combinação Missio Dei, que é o propósito total de Deus em estabelecer a mensagem do reino de Deus a todo o mundo. Já a palavra missões vem da palavra missio ecclesia, que é o propósito total da igreja em estabelecer igrejas aos povos, línguas e nações. E como eu disse no início do vídeo, que no Brasil há pessoas que nunca ouviram falar do nome Jesus Cristo. Dentro do Brasil existem cerca de 6 grupos de pessoas de difícil acesso para o Evangelho de Cristo. E dentre esse grupo está, em primeiro lugar, os indígenas. No Brasil existem cerca de 121 etnias sem presença missionária, sendo 31 delas o nosso querido Nordeste. Dentro também deste grupo estão os quilombolas. Atualmente, os quilombolas, segundo pesquisa, somam cerca de 3.500 comunidades, sendo que 2.000 delas não têm a presença de um sequer missionário. Dentro também deste grupo está os ciganos, há 700 mil ciganos que não foram apresentados ao Evangelho em sua própria língua. Não há dados concretos, mas estima-se que no nosso Brasil há cerca de 600 mil ciganos a 1 milhão que não foram lhe apresentados o Evangelho. Também dentro deste grupo estão os ribeirinhos, pessoas que vivem à beira de um rio alagado e de difícil acesso. Não há dados concretos, mas estima-se que a população de comunidades de ribeirinhos esteja entre 10.000 comunidades sem sequer a presença de um missionário. Dentro também deste grupo está os sertanejos, pessoas em que vivem no sertão brasileiro ou sertão nordestino. Estima-se que há 6.000 assentamentos sertanejos que não têm a presença de sequer um missionário. Dentro também deste grupo está os imigrantes. O Brasil, ao longo do tempo, tem recebido imigrantes de mais de 100 países, sendo que 27 deles são países fechados ao Evangelho de Cristo. Tendo em vista aquilo que temos dito, precisamos nos conscientizar
e levar-nos o Evangelho de Deus enquanto há tempo às pessoas que precisam. Diante de tudo isso, quero terminar a minha fala dizendo uma frase de um escritor do livro Paixão pelas Almas, Oswaldo Smith. Ele disse: a igreja que deixa de ser evangelística, em breve ela deixará de ser evangélica.